A todos. Meu nome é Leonardo Castro, sou médico veterinário do Brasil e tenho a grata honra de retornar aqui a Portugal para mais uma formação, agora um pouquinho mais específica, né? Nos conceitos aplicados ao resgate técnico de equinos e bovinos, né? De grandes animais na parte aquática, sendo que hoje na primeira parte teórica falaremos aí um pouquinho sobre conceitos básicos do resgate, é importante conceituarmos e nós vamos conversar aí a respeito disso, mas eu gostaria muito de agradecer a professora Laurentina, a Universidade Lusófona, a Provedora Animal da República Portuguesa, Ministério da Agricultura, por possibilitar a realização desse evento mais uma vez, e para nós é uma grande honra, sobretudo vir a Portugal, que é um país irmão, e temos muito que aprender com vocês e mostrar um pouco do que é feito no Brasil, com bases internacionais, e como estamos evoluindo e criando esse vínculo. Então, agradeço mais uma vez a oportunidade. Teremos a honra também de ter aí dois bombeiros brasileiros do nosso estado, que trabalham em conjunto na parte de treinamento e na parte de atuação desde 2020. Então, é uma construção legal e acho que é uma troca bacana para médicos veterinários, para bombeiros e para todos os outros interessados. Então, agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui. Tá? E óbvio que antes de falar de qualquer tema, na data de hoje nós vamos falar dos conceitos básicos e posteriormente, na data de amanhã, nós aprofundamos na parte do resgate técnico em ambiente aquático. Mas se eu não souber as bases terrestres, né, se eu não souber o básico, eu tenho que lembrar que em determinado momento esse animal ele vai sair do ambiente aquático e eu vou ter que conduzi-lo por terra, por vezes com problema de mobilidade. Então nós precisamos sempre nos lembrar, reforçar da parte conceitual, da parte geral, e eu vou explicar também aqui para vocês. E posteriormente hoje também o Capitão Franco e o Tenente Felipe Flora vão falar um pouquinho sobre os conceitos do salvamento aquático na condução do bombeiro e como médicos veterinários e bombeiros vão trabalhar em conjunto, porque esse é o segredo. E o resgate técnico, na minha vida, como eu sempre gosto de falar, para estar aqui brevemente, minha formação toda ela vem na parte da clínica cirúrgica de equinos, sobretudo, mas atuamos aí nos grandes animais, e claro que essa condução a nível dentro de uma universidade, a qual eu dou aula hoje, dentro da nossa rotina, o resgate ele acabou se entremeando, tivemos toda a nossa formação fora do Brasil, então fomos buscar nos países de primeiro mundo que já atuam com isso, todas as bases teórico e práticas, e aí desde 2020 nós trabalhamos com esse segmento e hoje estamos aí junto com o Corpo de Bombeiros no Brasil, no estado de São Paulo em específico, atuando. Né? Importante nesse primeiro conceito, né, nós elencarmos as espécies a qual nós vamos trabalhar, e claro que os grandes animais eles acabam sendo chamados, pelo menos a nível de Brasil, mas acredito que se familiarize aqui em Portugal, os animais de produção, os animais de fazenda, né? Sendo que a nossa principal rotina acabam sendo os equinos, né, que são aí o carro-chefe da nossa atuação, e os bovinos também acabam contemplando um pouquinho ali dessa nossa rotina. Só que, por vezes, nós trabalhamos com búfalos, por vezes nós trabalhamos com burros e mulas, jumentos e jumentas, ora também com suínos, então alguns animais. No Rio Grande do Sul, neste ano, nós tivemos uma atuação também com alguns suínos. Então, óbvio que tudo que é grande, tudo que é pesado de animal, nós acabamos ali trabalhando. Em situações muito pontuais, nós auxiliamos os médicos veterinários de silvestres ou mesmo os bombeiros quando atuam com animais selvagens, animais silvestres. Nós damos um apoio, não a nível particular de expertise com animais selvagens, mas sim com todas as técnicas que podem ser adaptadas a essas espécies. E aí, esse primeiro vídeo que está rodando para vocês, o que eu quero deixar sempre claro é que não só de boas intenções nós estamos feitos, nós precisamos atuar de maneira profissional e técnica, assim como o bombeiro já evoluiu muito tecnicamente em uma série de áreas, nós médicos veterinários também evoluímos na medicina equina, por exemplo, a níveis diagnósticos e terapêuticos, só que ainda nós precisamos aprimorar mais as técnicas que visam
Recording in progress. Ah, entendi. Todos caíram. Tá. Isso. Se quiser, eu te volto com uma link para testar. Voltamos ao normal. Tivemos um pequeno problema técnico, mas já resolvido. Já voltamos. Eu acho que também o pessoal já retornou, né? Acho que podemos, né? Perfeito. Então, continuando, né? Eu passei esse vídeo que está rodando agora e ele exatamente mostra isso. Nem só de boas intenções está feito o nosso serviço, então precisamos aí, médicos veterinários, adotar as melhores práticas, assim como os bombeiros em conjunto, para que nós possamos aí preservar e garantir o bem-estar. E o nosso objetivo principal nessa palestra de hoje, nessa aula de hoje, na parte dos conceitos, é exatamente mostrar os pilares. Tá. Então, o nosso objetivo principal hoje, né, de fato, acaba sendo balizar os principais procedimentos, tá, básicos ali no resgate técnico de grandes animais, nas mais variadas situações e, claro, amanhã o enfoque principal no salvamento aquático, mas é preciso que nós saibamos aí sobre as bases em que nós vamos atuar. E aí o que eu deixo sempre, o que eu gosto sempre de fazer é mostrar que essa história ela já vem acontecendo há um tempo, né? Nós temos já precursores, temos pessoas que vieram antes de nós e que já desbravam esse universo há mais tempo que nós e nós sempre devemos dar aí os devidos créditos, né? Então, quando se fala sobre o resgate técnico de grandes animais, ele é um conceito já de muito antigamente, em que na época em que os cavalos eram o grande meio de movimentação, né, de locomoção, seja pelo cavalo propriamente dito, seja pela condução de charretes, enfim, e pela própria configuração urbana, nós percebemos que esses animais eles ficavam muito vulneráveis a cair no leito dos rios, né? Até esse slide ele acaba mostrando uma pintura à esquerda que retrata uma situação que acontecia, que era comum num dia muito chuvoso, com muito vento. Os cavalos sempre foram cavalos e se assustaram ali com o mínimo de situações ambientes e já, óbvio, acabam adotando uma condição comportamental complexa e muitos relatos de que esses animais caíam nos leitos dos rios e percebemos à direita aqui um animal sendo retirado e assim como é hoje, nós sabemos que é um grande evento, óbvio que entre aspas é um grande cenário em que chama a atenção de todo mundo e sobretudo hoje, né, com o celular, com a mídia desenfreada e descontrolada por vezes de como está, é preciso que se adotem as melhores práticas. Então, só para mostrar desde quando se tem relatos históricos sobre o resgate técnico nos mais diferentes cenários e que podem ou não envolver água, mas é meu papel mostrar aqui essa parte histórica, né? Então, aqui nós vemos um cavalo caído num buraco no meio da rua, muitas pessoas mobilizadas tentando ajudar, assistindo todo esse processo, e aqui nós já temos um protótipo, um início, né? Sobre ali o sistema de vantagem, mecânica, um sistema de içamento, né? Então isso é importante de se retratar. E o primeiro registro
de algo técnico, de fato, de um equipamento desenvolvido, não se sabe bem a data, mas Johan Sink, em Amsterdã, na Inglaterra, existe uma casuística muito alta dos cavalos que caíam no leito do rio para serem resgatados, como mostra essa foto. E esse senhorzinho aqui, entre 1852 e 1923, ele desenvolveu o aparelho de Sink, que tinha por objetivo específico a retirada de cavalos do leito do rio. Então, é o primeiro marco histórico que se tem de um equipamento especificamente aplicado. Então, podemos dizer que o resgate técnico ele já vem ali, né, desde esses primórdios sendo trabalhado. E quando a gente faz uma reflexão sobre o quanto evoluiu, nós devemos, claro, né, nós temos hoje muitas coisas, muitos recursos, só que eu sempre gosto de mostrar o ponto de partida, né? Não podemos nos esquecer, infelizmente, da Primeira Grande Guerra Mundial, que ceifou aproximadamente mais de 7, 8 milhões de vidas de equídeos de maneira geral. Foram mais de 7, 8 milhões de equídeos mortos ali durante a Primeira Grande Guerra Mundial, e eles eram grandes meios de fortuna para você poder levar as artilharias, os canhões de artilharia, movimentação de tropas, né? Então, historicamente, se tem os registros já de lifting, nós vamos ver ainda hoje sobre o lifting, sobre o içamento de equinos, e naquela época já se tiravam os cavalos dos navios e traziam a terra firme ou os colocavam de volta por meio de içamento, por meio de malhas, ainda muito rudimentares, mas que já seguiam princípios em que nós empregamos até hoje. Além disso, o emprego de um cuidado emergencial, podemos dizer até uma medicina de guerra, uma medicina veterinária de guerra, uma medicina equina de guerra, né? Se tinha a Cruz Vermelha voltada aos seres humanos e a Cruz Azul, que era destinada ao cuidado aos cães de guerra, mas sobretudo aos cavalos, que eram atendidos em postos médicos avançados, cuidados emergenciais, e se tinha ali todos os equipamentos de içamento, sustentação, para que ele pudesse ser manejado, e claro que disso se herda uma série de princípios que são aplicados até hoje. As ambulâncias de cavalo, que nós também vemos hoje, sobretudo nos eventos que envolvem aí grandes animais, sobretudo os equinos, mas nós temos também, né, essa atividade focada, e é preciso que nós olhemos para o passado para poder compreender o nosso ponto de partida e como nós devemos evoluir. E nós sabemos que muitos países da Europa, também Austrália, Canadá, Estados Unidos, já evoluem dessa maneira, e o Brasil ele também vem seguindo essa premissa. E em tempos mais modernos, nós temos uma série de manuais, sejam eles por profissionais especializados no resgate técnico de grandes animais. Nós temos manuais aí que são aplicados em estudos pela linha americana, lá nos bombeiros, temos a linha europeia, mas é importante dizer que a literatura ela está presente por meio de manuais, livros e também artigos científicos, o que faz com que haja uma validação pela comunidade científica, seja médica veterinária, seja da medicina veterinária, ou seja por parte dos profissionais de salvamento, pelos bombeiros. Essa validação ela existe e ela é importante também do ponto de vista científico para que se justifiquem as técnicas que são empregadas na prática. Esse slide talvez seja de conhecimento de todos, mas vale ressaltar quais são os nossos nichos de atuação, e o nosso trabalho ele converge, né, a um novo segmento profissional. Esse novo, é claro que ele não é exclusivamente recente, como eu mostrei já que no histórico nós temos já muitas pessoas que trabalharam bem antigamente, de maneira mais recente, para o seu desenvolvimento, mas com o aumento da incidência, infelizmente, dos desastres e catástrofes, sobretudo, que acabam chamando mais atenção, por todo o apelo que o bem-estar tem, né, por todas as regras, os conceitos das 5 liberdades que devem ser respeitados, nós percebemos que o resgate técnico ele vem ganhando cada vez mais força e importância a ser empregado por qualquer profissional que acabe atuando aí com, sobretudo, essas espécies que são nosso foco hoje, os cavalos, né, os equinos e os bovinos. E nós estamos aqui falando sobre o resgate técnico ou o Technical Large Animal Emergency Rescue, como acaba sendo uma nome na língua inglesa, só que é levada ao mundo inteiro. O resgate técnico de grandes animais, de maneira muito básica, é claro que cada ponto desse ele é aprofundado e nós vamos ver parte deles aqui hoje e amanhã. Essas ações do resgate técnico elas devem ser sempre planejadas.
Não sei aqui o quanto de conflito talvez exista nisso, mas no Brasil nós temos, por vezes, muitos aventureiros que acabam se arriscando, que acabam só agindo pela intuição, pelo empirismo, pela adaptação, sem talvez um norte de quais talvez sejam as melhores práticas. Então, faz com que essas ações, por vezes, não sejam tão bem planejadas ou não sejam planejadas. E o resgate técnico, por ser uma área profissional, assim como qualquer área dentro da medicina veterinária ou mesmo dentro do bombeiro, ela deve seguir um planejamento prévio, sobretudo situações de emergência que geram riscos ao animal e também às pessoas. Além disso, é um segmento que deve ser feito por profissionais previamente capacitados, que é o que a Provedora Animal vem buscando aqui para Portugal, as recorrentes capacitações, né, a ideia de uma construção de treinamentos contínuos, justamente para que se capacitem as pessoas de uma maneira padronizada, porque isso é muito importante, os bombeiros vão falar sobre isso, independente de quem for atuar em conjunto, se essas pessoas, apesar das diferentes localidades, das diferentes realidades, estiverem padronizadas na mesma linha de trabalho, a conversa ela flui e o trabalho ele é efetivo, ele acontece de uma maneira eficiente e segura. É o principal objetivo. Por isso que nós insistimos, e no Brasil temos feito isso, sobre a capacitação de profissionais para ficarem, obviamente, de sobreaviso e atenderem aí essas demandas. E nós saímos também daquela condição só de adaptar, só de, eu vou improvisar, e eu acabo utilizando equipamentos específicos. Então, hoje nós temos uma série de equipamentos que foram desenvolvidos, assim como o aparelho de SYNC lá atrás, equipamentos específicos para esse tipo de atividade. E também baseando-se sempre em técnicas, táticas e procedimentos, sejam eles já consolidados da medicina veterinária e do bombeiro, e aplicando em um cenário específico de resgate a esses tipos de animais, seja em situações cotidianas, ou seja em realidades de desastres e catástrofes que, infelizmente, acabam gerando ali uma comoção maior e uma veiculação de mídia muito maior. Sendo assim, nós prosseguimos aqui nessa condição. Deixa eu passar o slide aqui. Essa foto, ela é recente. Nós tivemos uma situação de um animal, de uma vaca, de aproximadamente 700 quilos, em que nós tivemos que manejar. E o bovino, diferentemente do equino, nós vamos conversar um pouco sobre isso, na parte da contenção, ele permite menos o manejo do que o cavalo. Então, por vezes, eu tenho que lançar outras estratégias que, inclusive, associam contenção física, contenção química e a importância de eu ter ali médico veterinário e bombeiro trabalhando em conjunto, cada um na sua expertise, para que possa ser conduzido. Mas essa foto, ela me deixa muito satisfeito, porque aqui eu tenho estudantes de medicina veterinária, eu tenho médicos veterinários recém-formados, eu tenho bombeiros que não estavam oficialmente de serviço, mas que complementaram e ajudaram e trabalharam de maneira coordenada. Nós percebemos que a foto, ela transmite até um outro padrão de linguagem, né? Mostrando que todos estão devidamente fazendo uso de EPIs, baseados em técnicas, né? Então essa é a ideia de transmitir o que o trabalho ele pretende passar. Aqui também um outro conceito que vem herdado do pessoal do bombeiro. Nós temos, inclusive, em manuais internacionais e nacionais lá no Brasil, em específico um professor que atua na parte de pequenos animais lá no Brasil, e foi adaptado ao Brasil, à nossa realidade, um protocolo em que cada operador, cada médico veterinário, cada socorrista, cada profissional envolvido naquele teatro de operações, naquele cenário, ele tem um papel fundamental. Aqui, esse sistema 5S, o S, ele é trazido como socorrista, né? E cada um, ele tem o seu papel voltado aos grandes animais. Então, no caso aqui, a título de curiosidade, pelo aprofundamento e pelo tempo que nós temos restrito, né? Mas o S1, ele tem a incumbência de assumir a contenção da cabeça. O S2, ele tem a incumbência de auxiliar a contenção da cabeça e a proteção da cabeça. Nós vamos ver esses 7 passos bem fundamentados como objetivo de hoje. O S3 e o S4,
eles acabam sendo auxiliares para a passagem das fitas, colocação da prancha, e o S5 acaba sendo um profissional que vai trazer o material necessário para a zona quente, vai voltar o material para a zona morna e zona fria, ou seja, vocês vão entender aí ao longo da apresentação que cada qual tem o seu papel dentro de uma zona de trabalho. E o mais incrível é que eu consigo transitar nas mais diversas ocorrências, sobretudo o nosso foco hoje em água, dentro de uma esfera de organização. E nós sabemos que geralmente os cavalos e os bovinos, em situações de emergência, eles exigem uma organização muito grande e geralmente não é o que acontece. Há uma desorganização, muitas das vezes, muitas pessoas querem assumir o protagonismo, mas eu tenho pouca execução e eficiência, e a ideia de você organizar protocolos e estratégias de atuação facilita tudo isso, vocês vão entender aí nos próximos slides. Toda essa coordenação de um trabalho efetivo, ela acontece com base em muito treinamento. Então aqui a nossa experiência, que eu já vou comentar também, junto ao Corpo de Bombeiros lá do Estado de São Paulo, os treinamentos conjuntos, eles são indispensáveis, tanto para treinamento, quanto propriamente dito para as atuações. Porque quando nós nos deparamos com cenários, e essa imagem ela não é minha, acaba sendo dos grupos que trabalham aí nos manuais, e o que é interessante de trazer, que é exatamente isso que acontece. Numa situação de emergência, seja dentro de um evento em que envolva cavalos, sobretudo, mas também bovinos, em situações de desastres ou do cotidiano, do dia a dia, nós percebemos que há muito barulho, há muita correria, gritaria, ou seja, há muita desorganização. Por mais que tenhamos pessoas imbuídas, pessoas que querem ajudar, nós descobrimos aí que, por vezes, acaba sendo pouco efetivo, justamente pela questão organizacional. E o que se busca é exatamente isso. Essa foto, né, esse próximo slide, ele retrata um cenário diferente. Aqui, hipoteticamente, uma prova, um evento equestre, só que se aplica a qualquer cenário, dadas as devidas proporções. A divisão em zona fria, né, em zona verde, em zona morna ou em zona quente, determinando quais são os locais de maior risco e menor risco, e cada local sendo delimitado o posicionamento daquelas figuras que estão ali naquele cenário. Sobretudo na área, né, quente, na zona vermelha, só devem permanecer aqueles que estão agindo diretamente ao animal e que têm um papel já, obviamente, pré-estabelecido de atuação. Porque o que nós percebemos nesse cenário é que no momento que você está trabalhando ali, que você está atuando junto ao animal, eu tenho pessoas ali interessadas em filmar, em pessoas querendo fazer reportagem, curiosos, até pessoas querendo ajudar, só que não fazem uso de EPI, por exemplo, não estão devidamente seguras, então óbvio que essa organização ela tem que acontecer. E claro, hoje, agora, nesse momento, nós vamos sedimentar tudo isso? Não, porque essa sedimentação ela acontece com base no que a provedora animal vem fazendo, ou seja, em treinamentos contínuos, repetitivos por vezes, para realmente sedimentar. A informação, ela treinada, ela repetida, ela gera sedimentação, compreensão e, claro, no momento do acionamento de emergência, a pessoa e a equipe está preparada a conduzir. Aqui, mostrando só a nível nosso, né, nós temos uma integração entre as agências, sejam públicas ou privadas, nas mais diferentes esferas do Corpo de Bombeiro, Defesa Civil, Conselho Regional ou Federal de Medicina Veterinária, universidades, todos integrados para uma resposta muito mais efetiva. E isso começa desde o treinamento e a atuação, nós dizemos que é a cereja do bolo, é a ponta do iceberg. Então eu preciso de todo esse preparo e é o que nós fazemos com os bombeiros em São Paulo, né, lá no Brasil, há pelo menos desde 2020, de maneira oficial. E aqui, só a título de curiosidade também, no fim do ano passado, em dezembro do ano passado, nós tivemos a primeira instrução de resgate técnico animal. Então, dentro de uma unidade militar, dentro do Corpo de Bombeiros de São Paulo, foi feito um treinamento entre bombeiros e médicos veterinários, treinados nas mais diversas áreas das duas entidades, né? Então, bombeiros aprenderam conceitos de veterinário e veterinário aprenderam conceitos de bombeiros, não para que tomem a área de atuação do outro, mas que sim compreendam as dificuldades, os desafios, as linguagens, para que assim possam trabalhar de maneira coordenada.
Então, nessa primeira parte, o que é o interessante é nós entendermos que o objetivo do resgate técnico de grandes animais, em primeiro ponto, é garantir e preservar o bem-estar dessas espécies que acabam sendo nosso foco, oferecer um suporte técnico organizado e especializado por todo o processo, desde o acionamento até a triagem da ocorrência, a chegada no local, né, o controle e a mitigação, né, ou seja, a minimização ali dos riscos e a condução desse resgate até com que esse paciente esteja numa condição de segurança ou numa condição melhor para que seja melhor avaliado e melhor conduzido aí todo o processo de tratamento. E claro, também tem um grande objetivo de extrair o animal daquele local ou da situação de risco com máxima eficiência e segurança, tanto para a equipe quanto propriamente também para o animal. Então, acaba que, resumidamente, nós conseguimos entender o porquê que o resgate técnico é um segmento tão importante e busca ser trabalhado, né, nos mais diversos países para que nós possamos aí responder de maneira eficiente e técnica. Algo muito importante que gera discussão, e eu sei que já foi abordado, mas vale a sedimentação, dentro do nosso trabalho existe uma condição de triagem. Então hoje, as ferramentas das mídias sociais, sobretudo o WhatsApp, ele facilita muito quando você recebe um chamado e você pode, por foto, por vídeo, fazer já uma primeira triagem, né, ter um primeiro ponto ali de informação para entender se de fato aquele equino, aquele bovino, ele é um paciente que se enquadra no seu tipo de atuação. Então, por vezes, pelo menos no Brasil, nós, principalmente no começo, nós fomos chamados para responder a vários animais abandonados, animais negligenciados, que não são menos importantes, mas que devem ser assistidos. Lá no Brasil, por exemplo, pelo município, né, pelo Estado, a depender da situação, ou até pela federação, mas que de fato não se enquadraria num primeiro momento no nosso nicho de vítimas. Né? Mas claro que esses animais, eles também podem fazer parte. E aqui eu vou exemplificar para vocês com uma situação prática. Esse cavalo, vamos supor numa situação, foi encontrado em um terreno, num condomínio. Nós percebemos que ele é um animal que provavelmente sofreu maus tratos, foi negligenciado, possivelmente abusado, está com um score corporal ruim, então muito magro, tem uma lesão no ouvido, possivelmente uma lesão no olho. Esse animal, em um primeiro momento, apesar de estar em quadro de sofrimento, mas não é um quadro emergencial, e é um quadro que geralmente deve ser assistido, né, pela proteção animal, no sentido, eu digo mais a nível Brasil, acredito que aqui seja similar, mas sim ao município, né, o município acaba tendo que se responsabilizar por esse indivíduo, porque ele não tem uma limitação emergencial de mobilidade. Mas a partir do momento que eu pego, vamos supor, esse mesmo cavalo, e ele evolui ao decúbito, ou seja, ele cai, nós vamos ver essa nomenclatura, nós sabemos que esse animal deitado por muito tempo, né, ou por um curto período de tempo, a depender da gravidade, ele já entra num quadro orgânico emergencial. Se não houver uma intervenção rápida, esse equino, esse bovino deitado por um determinado período de tempo, ele pode sofrer alterações clínicas, alterações orgânicas que são fatais. Então nós dizemos que os animais em decúbito, os grandes animais caídos, como vulgarmente são chamados, se não houver uma resposta, uma pronta resposta, eles vão evoluir a um quadro que pode inclusive acarretar no óbito. Portanto, deve ser encarado como quadro emergencial. Esse é só o início, é uma temática que teria aí dias e dias para se discutir, mas só para que a gente comece a entender que existe todo um trabalho de triagem para que os esforços eles sejam direcionados de maneira correta. E claro que quando nós dizemos do emprego, da atividade do médico veterinário e do bombeiro frente a essas grandes espécies, nós estamos falando em animais agora tecnicamente chamados em decúbito prolongado não intencional, ou seja, ele não há a intenção de deitar, mas por algum motivo, seja ambiental, ou seja, orgânico, ele adotou o decúbito e não consegue ficar de pé. E nós sabemos que existe um limite, não vamos aprofundar aqui, mas nós temos um limite médio de 2 horas. Sabemos que a partir de 2 horas, de um bovino, um equino, ou mesmo um grande suíno, deitado do mesmo lado, né, naquela mesma posição, provavelmente super agitado, hiperexcitado, ele começa a ter uma série de desdobramentos locais e sistêmicos
que vão fazer com que ele evolua aí para um quadro grave. Então, a necessidade de uma intervenção tanto de manobras, mas também de estabilização clínica imediata. Dizemos com as devidas proporções que nada difere um ser humano num serviço em que o bombeiro e o paramédico, em que o bombeiro e o médico atuam por aquela vítima, desses que nós estamos conversando. Fato que frente a esses animais em decúbito prolongado, esses animais caídos, como nós chamamos, nós devemos tomar cuidado, porque apesar de debilitados, apesar de numa situação emergencial, por vezes adotam comportamentos hostis por tentar se levantar e não conseguir, ou mesmo por conta dessa desordem. Então nós devemos lembrar aqui, no primeiro protocolo em que nós podemos deixar hoje aqui como regra básica, sobretudo para quem ficar aí com esse ensinamento e for progredir nas atividades, o primeiro passo para um equino e para um bovino que evolui a decúbito, que está caído, é a contenção de cabeça, é a zona de contenção. Então eu devo me posicionar sempre pela zona de segurança, que acaba sendo o dorso do animal. Então todo o manejo do animal será feito pelo dorso, e na zona de contenção, ou seja, eu contenho essa cabeça para poder controlar o máximo possível esse animal e a partir daí poder fazer as conduções devidas. Nós temos uma zona que eu diria que ela é quase proibida, né? É uma zona de perigo que acaba sendo entre os membros, ou talvez entre as patas do animal, para ficar mais fácil de se entender. E por que é uma zona de perigo? Porque tanto bovinos quanto equinos, quando deitados, tentando se levantar, eles acabam fazendo movimentos de pedalagem, e esse movimento de pedalagem, ele por vezes pode acertar um bombeiro, um médico veterinário, ou mesmo o seu proprietário, o seu tutor. Então devemos nos resguardar, e qualquer ação na zona de perigo, ela deve ser muito bem calculada e muito bem respeitada para que nós evitemos os acidentes. Então essa é a primeira grande regra. Me posiciono sempre no dorso do animal, sempre trabalhando na zona de contenção, que é a cabeça, e, obviamente, fazendo todas as manobras que nós vamos ver a seguir por essa situação. É claro que no ambiente de água, amanhã, na teoria, nós vamos ver, isso acaba mudando, acaba sendo um pouco dinâmico, mas aí, dadas as proporções, nós precisamos sempre nos lembrar dessas zonas de perigo. Evoluindo mais um pouco aí na nossa palestra, nós temos alguns equipamentos básicos que são utilizados. Hoje não vou mostrar o equipamento de água, porque passa a ser uma temática de amanhã, mas nós temos aqui, se alguém perceber, nós temos uma haste redonda aqui, ou uma haste quase como se fosse um bambolê vazado, uma meia-lua, né? Essa aqui é a agulha de Nicópolis, uma ferramenta muito importante para o trabalho com os grandes animais atolados, os grandes animais em lama. Mas, de fato, eu trabalho com uma série de equipamentos que vão me auxiliar a manejá-lo e mobilizá-lo da melhor maneira possível. E aí nós teremos aqui como grande objetivo sedimentar 7 grandes passos para que nós possamos conduzir aí o resgate técnico de grandes animais em qualquer cenário. É importante entender que nada deve ser engessado, apesar de eu ter um norte, um balizamento. Com esse conhecimento sedimentado, eu posso adaptar com segurança as mais diferentes situações. E aqui vai um recado, porque nas dinâmicas que nós acabamos trabalhando, nem sempre eu consigo, né, ter o mesmo cenário. Então, cada cenário, cada animal talvez peça, né, um ponto importante ali de atuação. Mas o primeiro passo, como eu enfatizei alguns slides atrás, que nós devemos determinar, o grande primeiro passo da ocorrência é a contenção da cabeça. Então, eu devo colocar o cabresto, se eu tiver um cabresto à mão. Caso eu não tenha um cabresto à mão, eu com uma corda ou uma fita, eu consigo fazer um cabresto, a colocação de um cabresto rápido, e posteriormente nós vamos mostrar como isso funciona, mas a dica que eu dou é, para o grupo de bombeiros e médicos veterinários que regularmente são chamados a esse tipo de situação, tenham consigo uma fita tubular, tenham consigo uma corda que possa muitas das vezes estar no bolso ou numa bolsinha, né, de pronto emprego que caminha com você, porque a depender do cenário ela está guardada e eu consigo imediatamente tirar e colocar esse cabresto, essa corda envolvendo a cabeça do animal.
Aqui nós temos uma regra que é exatamente não fazer com que essa corda passe pelo pescoço do animal, porque nós sabemos que o pescoço não é um ponto sensível, os grandes pontos sensíveis do cavalo e do bovino também acabam sendo a nuca e a região do chanfro, né, dessa parte do osso da face, e a partir do momento que eu seguro ali, eu tenho já a contenção, um controle maior desse animal. E nós temos, né, mostrando para vocês alguns cabrestos que podem ser adaptados. Esse aqui, por sua vez, uma argola na região aqui, né, frontal, justamente para quê? Para que eu consiga determinar em locais em que eu esteja mais alto que o animal, uma cabeça sustentada sem ter que puxá-lo por baixo, como geralmente acontece. Então eu também gero ergonomia, eu gero conforto para esse animal, visto que por vezes eu não sei se ele tem um trauma de coluna e posso, obviamente, piorar essa condição. Então, saindo da contenção de cabeça, que é o primeiro passo, eu posso e devo evoluir aqui para as espécies, né? Então, o equino, ele me permite geralmente um manejo muito mais próximo, muito mais amigável, apesar dele assustado por vezes, do que o bovino. Mas quando eu tenho acesso ao bovino, quando eu consigo me aproximar dele, o bovino ele permite essa contenção com a cabeça fletida. Esse é um método de contenção física em que eu vou fletir a cabeça do bovino para contê-lo. Eu consigo mantê-lo mais tempo no chão, controlado dessa maneira. Nos equinos, nós evitamos de fazer porque fatalmente eu teria um problema de coluna. E aí, por quê? Né, que o bovino ele permite eu fletir, eu dobrar a cabeça dessa maneira? Porque essa é uma posição, muitas das vezes, em que o bovino ele descansa. O bovino faz um movimento de autoauscultação. Ele consegue dobrar a cabeça e ele se curva dessa maneira. Então, a parte cervical dele é adaptada a esse tipo de movimento. Por isso que talvez a um leigo, vendo essa foto, ele vai dizer, nossa, mas ele está, obviamente, torcendo o pescoço do animal. Mas nada mais é do que respeitar a biomecânica e a anatomia natural desse animal para um método de contenção física eficiente. Não vou me aprofundar nesse ponto, mas só para mostrar que, por vezes, eu preciso lançar mão da contenção química e física, tanto dos equinos, mas sobretudo dos bovinos. Amanhã, falando mais sobre a parte do resgate técnico em água, eu aprofundo um pouquinho nisso, claro, não trazendo protocolos e doses, porque não é o objetivo daqui, mas é sobre entender a importância de, por vezes, eu ter um médico veterinário junto com os bombeiros, né, para que essa contenção física e química específica ela seja feita para que nós possamos trabalhar. E aí, por vezes, é isso, né? O bombeiro, ele garante o cenário, ele garante toda a situação, a segurança de todo mundo, tanto de humanos quanto animais, e a partir desse momento eu consigo, por um médico veterinário, estabelecer um acesso na jugular, um acesso numa veia auricular, por exemplo, do bovino, para poder sedar. E, sobretudo, nos bovinos isso é utilizado por conta da questão comportamental, eles permitem menos o manejo do que os equinos. E aqui o reflexo, né, daquela dinâmica de trabalho que eu havia explicado para vocês. Sabendo sobre a contenção de cabeça, que é o primeiro passo, e sobre esse ponto específico dos bovinos, que talvez eu tenha que usar a contenção química, né, muito mais do que nos equinos, a depender do cenário e de alguns fatores, mas o segundo passo dos 7 que nós estamos vendo hoje é a proteção de cabeça. É claro que eu devo avaliar a adaptação de cada indivíduo ao capacete, ao head protector, como ele é chamado, mas eu preciso avaliar então essa adaptação. Tem alguns animais, um percentual muito pequeno, que não se adapta e por vezes é melhor eu retirar essa proteção de cabeça porque ele permanece mais calmo do que se eu colocar. Mas vias de regra, nós sempre estabelecemos a proteção de cabeça, seja de maneira direta, com o uso do capacete, do head protector, ou mesmo do colete salva-vidas, que pode ser um meio furtivo aí, né? Um meio de fortuna que nós passamos a utilizar diante de uma situação, sobretudo em desastres, em que eu tenho uma limitação de materiais, por vezes, mas imprescindível proteger essa cabeça. Então, a contenção e a proteção de cabeça são os dois primeiros passos. A proteção de cabeça, ela também pode estar aliada à oclusão visual. Então, alguns animais, eu posso vendar esse animal e a tendência é que ele fique mais calmo. Assim como eu posso colocar também proteção auricular, eu posso colocar um chumaço de gaze, algodão, algum pano ali no pavilhão auricular para abafar o som
e eu vou retirando esses estímulos que podem deixá-lo ainda mais excitado e com um comportamento ainda mais hostil. Esse capacete, ele é um capacete de padrão internacional, tá? E que é o carro-chefe a ser utilizado, e por vezes no vídeo, como o Roda mostrando para vocês, ele tem alças e ele tem pontos em que eu consigo sustentar melhor a cabeça do animal. Lembrando que a cabeça e cauda do animal nunca serão pontos de ancoragem. Eu nunca devo içar ou arrastar um animal pela cabeça ou pelo rabo, porque eu posso ter uma lesão cervical, eu posso ter uma lesão de vértebras coxígeas, ou seja, eu vou gerar alguma lesão, a depender do grau, pode ser até fatal ou limitante, né? E uma lesão cervical num animal de 500 quilos, de 600 quilos, eu tenho um grande problema para manejar daqui para frente. Então, usar como regra, nunca nós tracionarmos a cabeça e a cauda do bovino ou do equino de uma maneira muito forte. Ela só é um ponto de apoio e sustentação para que ele não arraste ela ao longo do cenário, ok? Caminhando um pouco mais, mostrando aqui para vocês, né, aqui algumas ocorrências em que nós atendemos, e aí mostrando para vocês nesse outro vídeo que está rodando, por vezes os bovinos com chifre acabam tendo esse ponto, né, que não é muito legal, porque gera um risco maior a todo mundo, só que é um ponto em que eu posso passar a corda, né, para que faça uma sustentação. Novamente aqui eu estou amarrando uma corda na base dos dois chifres, e ali pode ser minha contenção de cabeça, muito mais fácil, simples e rápido de eu desempenhar. Lembrando que eu não faço tração, mas eu coloco como um ponto base ali de apoio para eu poder trabalhar. Então, são meios ali também de adaptação que podem acontecer. O terceiro passo, né, e o terceiro também ponto e material que eu posso utilizar é o passador de fita. Esse passador de fita, nós temos inúmeras configurações, mas basicamente eu tenho uma haste metálica de diferentes tamanhos, a depender com as espécies que eu tenho maior habitualidade. E o que eu devo fazer? Esse passador de fita, ele me permite estabelecer o contato entre solo e animal, para que eu possa passar as fitas e cordas para fazer as ancoragens, para depois eu poder arrastar esse animal. Então, além da contenção de cabeça e proteção de cabeça que nós vimos, o uso do passador de fita, ou como nos Estados Unidos, ou como na nômina internacional é conhecido strap guide, eu tenho como uma ferramenta muito importante. Esse vídeo, ele mostra, né, o procedimento de passagem desse passador e a passagem da fita. Eu fixo a fita de resgate no passador e a partir do momento em que eu estabeleço ela por debaixo do animal, eu consigo passá-la de um lado para o outro para que eu possa ancorar nos pontos devidos. O quarto ponto são as fitas de resgate, ou rescue straps, como podem ser chamadas. Elas são geralmente de poliéster e também tem vários tamanhos e medidas. A única dica que eu coloco aqui para vocês é básica, mas quanto maior a superfície de contato da fita de resgate com o corpo do animal, maior conforto eu gero para aquele indivíduo. Nós sabemos que, de fato, nós não conseguimos manter um conforto extremo. As situações de resgate, as situações de emergência, elas exigem, por vezes, medidas extremas, mas claro que eu tenho como promover um conforto maior e uma fricção e uma constrição menor ali no corpo do animal. Então, nesses dois vídeos aqui, eu consigo mostrá-los, né, como as fitas podem ser utilizadas, né, sobretudo para o auxílio da mobilidade desse indivíduo. Então, a grande pergunta é, para que nós vamos utilizar as fitas? É claro, para extraí-lo do local de risco, da zona quente ali da ocorrência, mas, de fato, ela me permite, por várias configurações, ter mobilidade, uma maior mobilidade desse animal. E nesse próximo slide é o que nós mostramos, né? Também são técnicas já sedimentadas internacionalmente, né? E aqui nós trazemos somente a tradução dos meios de trabalho. Então nós temos aqui o arrasto frontal, é uma passagem simples em que eu consigo puxar o animal pela frente em cenários em que eu tenho uma limitação de espaço. O mesmo acontece pelo arrasto traseiro, eu consigo puxá-lo pela parte de trás, ancorando as fitas de resgate nessa posição. Também consigo fazer um arrasto, como é chamado, lateral ou dorsal, em que eu puxo ele com dois conjuntos de fitas,
uma no tórax e outra no abdômen, e eu consigo arrastá-lo de lado, consigo arrastá-lo pelo dorso, ali por todo o caminho em que eu preciso, e também tenho aqui um arrasto pelo método Hampshire, que é uma variação ali, a depender ali do operador, ele pode escolher qualquer um desses pontos. Particularmente na nossa rotina, o que nós trazemos de mais fisiológico, o que menos o cavalo e o bovino briga dentro desse processo, né? O que ele mais aceita para um arrasto em uma superfície plana, com leves aclives ou declives. O arrasto lateral ou dorsal, como pode ser chamado, porque eu consigo ancorar essas fitas nas partes mais pesadas do animal, ou seja, tórax e abdômen, e com isso eu consigo arrastá-lo ali para cima da prancha e, claro, retirá-lo, sobretudo, da zona quente do incidente. Outras configurações, elas podem ser feitas, né? Então, nós temos aqui uma técnica frontal com trava torácica. Essa técnica, ela pode ser utilizada tanto para o emprego na horizontal, ou seja, no arrasto, quanto em alguns casos para o içamento na vertical. Então, ao invés de utilizar os membros, que por vezes eu posso utilizá-los, mas tem que tomar todo um cuidado de acolchoamento, né, para evitar a constrição das cordas ali na parte dos membros das patas, né, dos cavalos e dos bovinos. Mas essa técnica frontal, ela é uma técnica boa que funcionaria como mais ou menos uma cadeirinha de alpinista adaptada, mas agora na região do tórax do animal, e eu consigo ali com que ela faça uma tração em pontos em que não vai haver um prejuízo de constrição do tórax a ponto respiratório, e também consigo com que ela não enforque o animal, né? E posteriormente nós teremos como praticar esse tipo de ação, mas sobretudo é uma técnica muito utilizada, essas fotos todas gentilmente cedidas aí pelos colegas que atuam aí internacionalmente, né? Um quinto ponto, e que por vezes nós temos dificuldade até do emprego, mas acaba sendo o J-hook, ou gancho em J, ou no Brasil, como nós conhecemos, o croque, né? Desde que não tenha uma ponta perfurante, são hastes que me permitem, por meio de uma alça rígida, manejar essas fitas. Então, ao invés de eu chegar próximo e colocar meu braço entre o animal e o solo, entre o animal e o barco, numa condição aquática, ou mesmo no trailer, animais que estão em locais ali confinados, eu consigo, pelo uso do J-hook, pelo uso do gancho em J, eu consigo pegar essa fita, eu consigo manejá-la, fazendo uma extensão do meu braço e minimizando os efeitos ali de lesões, né? Eu posso eventualmente me machucar, o cavalo pode me prensar, e a partir do momento que eu tenho o gancho, ele se torna uma ferramenta ali também muito importante para que eu possa estender, e às vezes até em locais, como essa própria foto mostra aqui, amanhã nós vamos falar um pouquinho sobre grandes animais atolados, mas esses animais em ambiente em que a superfície é instável, eu por vezes posso, de uma superfície estável, pegar essa corda com esse prolongamento do gancho em J. Uma outra ferramenta importante, um sexto passo dentro desse nosso processo dos 7 passos iniciais importantes aí para a condução do resgate, tanto de técnicas quanto de materiais, de maneira básica, é a prancha de resgate, ou Rescue Glide, como também ela pode ser conhecida. Nós temos diversas configurações, diversos tamanhos, diversos tipos de olhais para que possam ser passadas as fitas e as cordas, mas o importante é uma prancha de polietileno, ou seja, é um plástico que a princípio parece 100% rígido, mas ele tem uma leve maleabilidade para que eu possa, sobretudo, colocar o animal em cima, transpor obstáculos, conduzi-lo por um longo percurso, ou mesmo por um curto percurso, sem com que haja fricção do seu corpo com o solo. Isso nós podemos dizer que é um grande ponto que ajuda e auxilia, né? Ele gera celeridade, ele gera eficiência na minha ação. A partir do momento que eu tento arrastar um animal num solo sem a prancha, sem esse plástico que desliza facilmente, né, eu consigo aí, eu tenho dificuldades. E quando eu coloco a prancha, fato que eu tenho essa celeridade maior. Da mesma maneira que as pranchas são utilizadas, a prancha tipo cesto, né, a maca cesto, ou a SCAD, como é conhecida, para o ser humano, eu também consigo colocar o animal, prendê-lo em cima da prancha, né, para que ele possa trabalhar. Então aqui, uma prancha no padrão internacional,
né? Nós também temos a nossa prancha lá no Brasil, as cores elas indiferem, o importante é que sejam materiais, que o polietileno, esse plástico, ele seja provido ali de uma proteção contra os raios ultravioletas, justamente porque senão há um ressecamento da fibra e ela pode quebrar. Mas é uma prancha, é um material de altíssima durabilidade, né, e que tem ali vida longa e que nos ajuda muito a manter uma superfície mais estável e ter uma condução mais rápida desse animal. Tá? Ela auxilia, né, essa prancha, nós podemos prender o animal nela e ela consegue ser colocada nos mais diversos cenários, desde áreas mais abertas, desde condições ali mais restritas, espaços confinados. E aí uma coisa importante, né, é exatamente você prender o animal na prancha. Então, nós falamos, vamos clipar o animal na prancha, vamos prendê-lo na prancha por meio de cordas, por meio de fitas catracas. Então, eu consigo trabalhar com o animal dessa maneira. Uma coisa importante para nós entendermos todo grande animal pode ser colocado na prancha? Depende. Eu dependo de alguns fatores. E o principal deles é o seguinte: se esse animal ele está hiperexcitado, ele não me dá condições de manejo e segurança, eu preciso contê-lo quimicamente. Então, eu preciso fazer o uso de anestésicos para que eu possa colocar esse animal na prancha. Então, a importância do médico veterinário atuando junto com o bombeiro, porque, por vezes, aquele animal ele não tem uma mobilidade autônoma, ele não consegue sair dali por si só. Então, eu tenho um cenário complexo para tirá-lo dali, eu vou ter que tirá-lo deitado mesmo. Só que, como ele está hiperexcitado, eu não consigo nem me aproximar para colocá-lo ali na prancha. Então, nesses momentos, eu preciso lançar mão ali de um processo de contenção química. Outras situações em que a contenção química não se emprega são animais extremamente debilitados. Então, nós temos aqueles animais que estão já fadigados, muito debilitados e que permitem um manejo ali muito melhor. Eu consigo clipá-lo na prancha, eu consigo fazer com que ele fique ali reunido, preso ali na prancha para fazer a condução. Então, muito vai depender do cenário, mas acaba sendo um ponto de extrema importância a contenção física e, ora, contenção química também nesses casos. Tá? Nós temos aqui alguns vídeos que mostram, né, nossa condução, então, pelo manejo ali de veículos, de cabos de tração, ou mesmo a condição manual. Nós temos, pelos cenários que nós pegamos no Brasil, alguns outros métodos de clipagem do animal, não só pela fita catraca, que é o melhor método, mas sim também pela corda. Então, são pontos que a gente vai adaptando. E essas pranchas, né, percebam aqui, elas são maleáveis, eu consigo reuni-las, e elas têm uma durabilidade muito grande, e elas vão fazer o papel exatamente de fazer o atrito com o solo, transpor obstáculos, para que o animal ele fique em segurança. Nesse vídeo, nós podemos ver um manejo aqui de um touro que tinha dificuldade em ficar em posição quadrupedal, né? E a sua condução ela seria muito complexa, mesmo com o veículo, como que eu poderia arrastá-lo por toda a base de concreto, né? Aqui no nosso hospital, lá em Sorocaba, no Brasil, então nós estávamos realocando, remanejando esse animal de posição, de local, e para isso também os materiais de resgate funcionam. E é uma condução que se aplica nas mais diversas situações em que a gente pode se deparar. Eu tenho diversas técnicas, né, de ancoragem, então geralmente nós prendemos o animal na prancha, mas a corda que traciona o animal, né, que vai trazer todo esse conjunto, ela não é fixada, a fita ela não é fixada no animal, ela é fixada na prancha. Por quê? É a prancha que deve suportar toda a pressão, né, toda a atração e não o animal, justamente porque a depender da força, do tipo de vantagem mecânica que eu estou utilizando, eu posso causar uma constrição ali fatal a esse indivíduo. Então, sempre o ponto de ancoragem e tração é a prancha, apesar do animal estar preso nela, nas mais diversas configurações. Outro ponto muito interessante da prancha, né, é a transposição de obstáculos de 90 graus. Então, nós vamos ver na condição de água, por vezes os cavalos e bovinos que caem na piscina e que eu não tenho um recurso de maquinário para retirá-los dali, eu posso utilizar duas peças e eu consigo quebrar a quina, eu consigo quebrar essa angulação de 90 graus,
fazendo com que o animal ele consiga ser retirado por meio de fitas somente com a força humana. Novamente, são cenários, são técnicas estabelecidas e que eu, obviamente, vou adaptar de acordo com a minha realidade. Isso se aplica tanto em cenários cotidianos, quanto também nos cenários de desastres e catástrofes. Então, aqui todo um passo a passo, né? Após colocar o animal em cima da prancha, provavelmente usando aquele método lá, lembra do arrasto que nós conversamos? O arrasto lateral, o arrasto dorsal, eu o coloco em cima da prancha. Uma vez colocado na prancha, eu devo fazer a contenção dos membros desse animal, sobretudo para restringir o seu movimento e deixar todo mundo íntegro, e aí eu coloco as fitas catracas, né, que são fitas de carga em que eu trabalho com o sistema de catraca, e eu consigo prendê-lo na prancha de modo com que ele não deslize e ele não caia durante o processo de condução. E a preparação é essa. E nós temos diversos cenários. Eu posso conduzir o animal aqui com força manual, com força mecânica, com veículo, aí, óbvio, vai dos recursos que estão disponíveis. Tá? Então, aqui, mais uma vez, o uso das pranchas, nas diferentes técnicas para embarque, desembarque. Então, nós utilizamos muito esse material e ele realmente tem nos ajudado a ter celeridade de uma maneira como nós não fazíamos antes. Aqui, um cenário em que nós fazemos uma condução, um preparo, uma ancoragem dorsal, né, na prancha. Para vocês verem, eu vou até voltar o vídeo aqui, ó. Então, nós estamos utilizando um sistema de vantagem mecânica, né, um sistema de polias, e nós aqui fazendo a puxada, né, desse animal até uma área mais plana ali do terreno. Então, são inúmeras as configurações e, claro, que de maneira continuada nós iremos aí sedimentar com os senhores. Aqui um vídeo em rápida execução mostrando o que seria bem sucinto, né, o manejo aí de um bovino que está em decúbito, que não consegue ficar na posição quadrupedal por si só, e aí nós estávamos fazendo toda a condução por áreas, né, de espaço reduzido, declives, aclives, mostrando todo esse processo de manejo. O vídeo ele é acelerado, de fato, mas todo esse manejo, como ele pode ser conduzido nas mais diversas configurações. E a estratégia é essa, a estratégia do trabalho é facilitar o nosso manejo sem com que haja ônus para esse animal. O sétimo ponto, ele é muito importante porque nós devemos lembrar que nós estamos trabalhando com animais com dificuldade de mobilidade, porque caso ele não tenha, não vou descartar o resgate, sobretudo em situações de desastres envolvendo água e fogo. Nós vamos ver isso, sobretudo água, amanhã, mas óbvio que eu preciso deixar esse animal em posição quadrupedal. Então não adianta nada eu retirá-lo daquele cenário, eu retiro ele da zona quente, da zona de perigo, e eu não consigo conduzi-lo, né? Eu conduzo ele até uma área segura e depois eu não consigo deixá-lo de pé. Nós vamos ver, caso isso aconteça, o que fazer, mas de fato eu devo sempre buscar em deixá-lo na posição quadrupedal. E para isso, nós utilizamos o lifting. Nós içamos esse animal, nós sustentamos esse animal para que ele possa permanecer em posição quadrupedal, que é a posição mais fisiológica, é a posição mais natural para equinos e para bovinos. E para isso, eu posso fazer o uso de maquinários, que acaba sendo talvez o meio mais simples. Não vou dizer que é fácil de se trabalhar, porque eu preciso de um operador de máquina muito experiente, eu preciso calcular o peso, tamanho do animal com o tamanho da máquina, igual nessa imagem aqui de baixo. Pode ser que o animal ele seja até de um peso, não vou dizer maior, mas com esse maquinário, pode ser que eu tenha ali uma instabilidade e os acidentes podem acontecer. Então essa ponderação ela deve existir, mas fato que quando eu utilizo tratores, retroescavadeiras, né, eu tenho ali, ou os guindastes, eles acabam sendo a grua, né, como vocês acabam chamando aqui, acabam sendo pontos importantes ali para eu poder içar esse animal de grande peso. E tem todo um preparo que eu devo fazer e tem várias técnicas no animal que podem ser empregadas, desde o uso de fitas, de malhas, e eu vou fazer algumas considerações aqui para vocês. Então eu tenho aqui diversos mecanismos, né, de atuação com o maquinário, aqui na nossa realidade também. E aí o que eu mostro para vocês é o seguinte, né? Eu tenho inúmeras, eu vou até mostrar aqui para vocês, eu tenho inúmeros recursos para podermos trabalhar. Então eu tenho a Anderson Sling, eu tenho diversas malhas,
e tudo mais. O que eu queria deixar assim de lição para que nós possamos começar a refletir? Quando eu tenho uma situação emergencial, que acaba sendo a maioria das vezes, e eu preciso de um içamento mais rápido, eu preciso de celeridade, seja pela condição clínica ou do ambiente, geralmente as fitas tornam-se o melhor emprego. Acaba sendo o melhor emprego a fita, porque ela é de rápida passagem e eu consigo rapidamente retirá-lo, sobretudo da zona quente, e levá-lo para uma área mais controlada. E aí sim, talvez, eu teria mais tempo para trabalhar numa malha, porque vias de regra, as malhas, elas apresentam uma maior dificuldade de aplicação. A Anderson Slim, por exemplo, que é essa primeira malha aqui, ela é uma das melhores malhas que se tem para içamento, ela é ergonômica, ela é anatômica, ela é biomecânica, só que por vezes ela pode gerar uma demora e que em determinados casos eu não vou ter esse tempo. Então vale mais o uso das fitas, retiro esse animal da zona de perigo, coloco ele numa área de maior segurança e aí sim, caso ele não adote a posição quadrupedal com as fitas, eu acabo lançando mão das malhas. Ou eu vou ponderar, é um resgate por helicóptero? Não, então vamos colocar a Anderson Slim, que é um material muito mais seguro. Então essa ponderação vai depender ali de como se enquadra a situação. Além do uso do maquinário com fitas ou com malha, eu devo lembrar que por vezes eu não tenho maquinário disponível e esse material, grande parte dos bombeiros o tem dentro dos seus quartéis, dentro de suas bases, que são os tripés ou bipés. Eu não vou entrar no mérito sobre a parte técnica, né, que cabe ao bombeiro sobre a ponderação de angulação, capacidade de força dos tripés e bipés. Mas como médico veterinário, eu devo ter o mínimo de um entendimento, sabendo que eu preciso de um pé direito, ou seja, eu preciso de uma altura que seja suficiente comparada ao tamanho do animal e ao sistema de fita ou de malha que eu tenho, para que eu consiga, quando eu chegar no máximo do meu sistema, aqui, quando chegar lá no alto do meu tripé, esse animal tenha, obviamente, a possibilidade de ficar de pé. Porque, por vezes, eu utilizo um tripé pequeno e a hora que eu começo a içar o animal, a hora que eu chego no fim do meu sistema, o animal ainda está metade caído no chão. Então, essa ponderação, ela deve existir. Claro, se for preciso, contenção química para poder colocar esse animal dentro do tripé, enfim, mas a estabilização do tripé, a estabilização do bipé, isso até como médico veterinário, a primeira vez que eu vi, eu falei, nossa, o bipé, ele é meio contraintuitivo para um leigo, mas quando você coloca isso aí para um bombeiro, ele consegue facilmente fazer as estabilizações ali e a fixação desse bipé, que acaba sendo mais articulado a depender do tipo de terreno. Mas caso eu não tenha maquinário, eu posso fazer o uso dessas estruturas que são levadas até o animal. Então, por vezes, eu não preciso, eu retiro ele da zona quente, mas ainda numa condição talvez ali intermediária, eu consiga armar esse tripé e bipé e consiga colocá-lo de pé para poder retirá-lo na posição quadrupedal. Então, são recursos que se utilizam e que vão também até o animal. E por vezes, nós temos que trabalhar com o que nós temos no ambiente. Sempre é importantíssimo uma avaliação sobre a capacidade da estrutura em suportar o peso da talha, o peso do animal, sobretudo, por vezes, até o comportamento, né? Porque isso aqui é uma elevação de carga. Só que nós brincamos que é uma carga dinâmica, ou seja, é uma carga que tem vontade própria. Ele mesmo pode se movimentar, pode tentar sair do sistema, e eu preciso ponderar se esse meu ponto de fixação, ele suporta o tranco, ele suporta o peso em que eu estou pretendendo colocar. E aqui um pouquinho do que a gente acaba fazendo nas determinadas regiões em que nós vamos trabalhar, em que não tem o maquinário, não tem o tripé ou bipé, e eu tenho que utilizar as próprias estruturas para poder trabalhar e içar o animal. Aqui, rapidamente, caminhando já ali para o fim ali da palestra, ainda com algumas coisas para se discutir, mas mostrar para vocês o que nós temos hoje para içamento do equino, para colocação do equino e do bovino em posição quadrupedal e os recursos. A Anderson Slim, ela é a mais famosa de todas, foi desenvolvida na UC Davis pelo John Mandingan e todo o seu grupo de trabalho. É uma malha que é difundida no mundo inteiro. Como eu disse, é a malha mais completa, mais complexa que se tem, porque ela respeita
a condição biomecânica, os pontos, obviamente, de constrição do animal são bem distribuídos e eu consigo içá-lo numa posição quadrupedal com uma sustentação plena de cabeça e de corpo, e ela passa a ser ali muito bem desenvolvida. Ela foi inicialmente também desenvolvida para remoção via helicóptero de equinos e foi, obviamente, empregada, inclusive, na rotina clínica de hospitais veterinários, e nós sabemos que aqui na Universidade de Lusófona, no Hospital de Equinos, né, na equipe do Dr. José, nós temos essa malha e acaba sendo de suma importância para as atuações. Nós temos outros métodos de içamento que são mais rápidos e práticos, como a LAL, que é a Large Animal Lift, é também um método utilizando fitas um pouquinho menores e de rápida aplicação para poder colocar esse animal numa posição quadrupedal. Diga-se de passagem, tanto a Large Animal Lift quanto o Loop Rescue System, né, que é um sistema de looping que eu tenho ali, também desenvolvido pelo pessoal da UC Davis, é um sistema para içamento, colocação do animal em posição quadrupedal e rapidamente esse sistema retirado. Diferentemente dos sistemas como, por exemplo, a Anderson Sling ou outras malhas que tem por finalidade deixar esse animal mais tempo içado e sustentado. Então, esses métodos com fitas e slingas, como nós chamamos, ou slings, round slings, como é chamado aí no mercado internacional, como são fitas mais curtas, gera uma constrição maior, então acabam não podendo ser utilizadas por muito tempo e são utilizadas mais de método emergencial. Coloco esse animal de pé, coloquei ele de pé, eu já o libero do sistema assim que ele estiver estável, justamente porque ele causa uma constrição maior. A superfície de contato com o corpo acaba sendo menor. A vantagem dos sistemas, tanto do Large Animal Lift quanto do Loop System, acabam sendo simples e rápidos de se fazer e eu consigo rapidamente colocar esse animal de pé. Vou ter que ponderar quanto tempo eu vou ter que utilizar esse método animal, que de repente eu vou ter que passá-lo para uma condição ali de uma distribuição de peso maior. Nós temos também uma malha que é empregada, sobretudo pelo exército suíço, na remoção de cavalos por helicóptero. São malhas distintas, são malhas individuais, mas que acabam sendo acopladas em um único helicóptero. Eu faço o transporte de 3 animais ao mesmo tempo. É uma malha que possui uma elasticidade muito boa e ela suporta bastante o peso também. É um outro modelo sendo empregado tanto nas situações de desastres e catástrofes, quanto também nas condições ali especificamente do dia a dia. A Liftex Large Animal Sling é uma malha muito utilizada nos hospitais. Tá? Ela tem um emprego muito maior dentro de unidades hospitalares, justamente pela sua ergonomia e também assim não é a mesma malha, mas tendo o mesmo propósito da Anderson Sling. Ela é uma malha que tem uma distribuição melhor, respeita muito mais a biomecânica, os pontos anatômicos de fixação, eles suportam mais constrição, então acaba sendo mais confortável para longos períodos de içamento e sustentação. E no Brasil nós temos uma variação da Tapower Sling, que é uma malha de origem alemã e que nós acabamos também utilizando e adaptando para o nosso uso no Brasil. É uma malha também que tem ajudado muito na rotina de campo e também na rotina hospitalar junto aos colegas clínicos. Aqui um vídeo mostrando, né, o uso do capacete, o uso da malha, e acaba sendo importante. E claro que as malhas elas também vão ter o seu tamanho delimitado aí para cada indivíduo. Então eu tenho malhas do tamanho PM, G e o extra G, a depender da circunferência desse grande animal. Essa barra de referência ela acaba sendo muito importante, tá? Justamente para eu distribuir a força nos pontos devidos para evitar a centralização ali da força e, obviamente, a tração excessiva, tanto na parte caudal quanto na parte frontal aqui do animal. Nós temos a Becker Sling, que é uma proposta mista de fitas acolchoadas, com a trava sempre peitoral e a trava traseira, e é uma proposta justamente no ponto de maior pressão, que acaba sendo o tórax, a região do externo do animal e do abdômen. Eu tenho um lugar acolchoado e deixa mais confortável esse animal com uma superfície de contato maior. Ela também tem a barra de direcionamento, né, justamente para eu evitar essa força
central e essa tração excessiva, mas o uso das travas se torna indispensável, né? E eu tenho aqui uma condição também de soltura, caso esse animal ele acabe hiperexcitando no sistema, esse sistema de corda ele acaba soltando todo esse conjunto de fitas e o animal é liberado do sistema. Um sistema muito bom também a ser utilizado. E aí o que eu devo lembrar é que nós temos recursos, inclusive essas fotos foram cedidas gentilmente pelo Dr. Tomás, que é da República Tcheca. Nós temos sistemas tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, enfim, Canadá, Austrália, sistemas que visam o içamento, a sustentação desses grandes animais com mobilidade e versatilidade. Então eu consigo, dentro de uma unidade hospitalar, mesmo no campo, ou mesmo dentro de um veículo, de uma ambulância de equino, uma ambulância de grandes animais, eu consigo fazer com que esse animal fique suspenso, sem que haja uma sobrecarga nos membros, ou sem que ele caia, sem que ele evolua a decúbito, e eu consigo mobilizá-lo. É claro que existe uma série de fatores a serem considerados para o animal entrar num sistema desse, mas fato que se esse animal ele permite, né, a sua colocação ali, ou mesmo com contenção química ou não, o animal dentro desse sistema, eu consigo ganhar tempo, eu deixo numa posição muito mais fisiológica e, obviamente, eu tenho uma associação da grade, né, de toda a gaiola, onde esse animal será conduzido, porque ela tem rodinhas e ela pode ser mobilizada em grande parte dos cenários, e aqui a associação, né, das malhas, né, aqui no caso, uma variedade da Anderson's Ling. Tá? E aqui um mecanismo alemão que também é utilizado no mesmo propósito. Reforço, nós devemos avaliar a condição comportamental. O animal ele deve dar um mínimo de condições para entrar nesse sistema, mas fato que é um grande recurso que eu posso trabalhar aí em qualquer que seja a minha realidade, em desastres e catástrofes, com um pouco mais de desafios, ou na rotina do dia a dia, nas mais variadas situações. E claro que nós temos os desafios do dia a dia no campo, né, que por vezes vão exigir com que nós façamos adaptações, mas sempre baseadas em técnicas. E nós dizemos que a tática justamente é isso, né? É a junção do conhecimento teórico, prático, técnicas e procedimentos e protocolos, e que por vezes eu tenho que adaptar a dizer do meu cenário. E esse animal era uma jumenta que estava em decúbito numa vala por 3 dias, e nós temos ali, né, no final, depois de sala, fazendo todo o processo de terapia, né, nós temos o resultado alcançado, né, diante do tratamento. E vejam que é um animal pequeno, é um animal que pesava ali em torno de 150, 200 quilos no máximo, e apresentava ali também um grande desafio, por mais que fosse leve. Então isso vem trazendo os ensinamentos, né? Aqui também um exemplo de uma vaca que estava atolada, nós conseguimos retirá-la, era toda uma área de mata, nós a levamos para uma área mais segura, retiramos da zona quente, levamos até uma área de maior segurança, e a partir do momento aí que a gente achou um ponto de ancoragem em árvore, conseguimos colocá-la de pé. São exemplos que nós vamos dando de situações aí que nós enfrentamos no dia a dia. Grandes animais que acabam se acidentando em mata-burros, no Brasil nós chamamos de mata-burro, essas divisões ali que acabam existindo para que, são essas limitações da propriedade, para que equinos e bovinos não ultrapassem, mas por vezes acabam ultrapassando e ficam presos, ora com lesões mais graves, como esse cavalo da esquerda, ora sem grandes alterações, e que vai exigir aqui um trabalho conjunto entre médicos veterinários, para que seja feita a contenção química, e o bombeiro trabalhando com suas ferramentas, seja a ferramenta que vai trabalhar ali com desencarceramento, com corte, enfim. Então, para vocês verem como é importante essa ação conjunta entre médicos veterinários e bombeiros nesses tipos de situação, e isso acontece no Brasil e acontece também fora do Brasil, e isso é importante, esse alinhamento aí no trabalho entre as equipes. Os grandes animais envolvidos em sinistros de trânsito, ou seja, dentro de veículos ou atropelados, representam desafios, e nós temos um segmento de exploração, de se explorar somente desse tipo de vertente, mas aqui eu tenho todo o manejo do cenário, né, do incidente, toda a segurança do local, que é feita pelas autoridades, a segurança e estabilização do veículo, que acabou se envolvendo no acidente,
E aí, por fim, eu tenho atuação direta ali no animal. Então, percebam o quão complexo é, né? Eu não posso, como médico veterinário, querer entrar num trailer que está instável para retirar o animal. Então, essa ação ela deve ser coordenada justamente nesses pontos, né? Segurança do cenário, estabilização do veículo e, posteriormente, a retirada do animal, ao invés de agir talvez por impulso e querer já retirar o animal de qualquer jeito e agravar o acidente. Por vezes, nós temos esses animais soltos em vias públicas e aí sim, nós devemos trabalhar com uma condução indireta, e nós vamos ver aí muito na água como nós fazemos esse tipo de exercício, e claro, aqui imagens um pouquinho fortes, mas para retratar que nós também temos uma casuística infelizmente alta de grandes animais que são atropelados e que geram vítimas humanas e animais. Né? Atropelar um animal ali de 200, 300 quilos ou mais torna-se ali, por vezes, até fatal ao ser humano e exige toda uma estratégia de segurança no local. Trabalho junto ao policiamento, trabalho junto ao corpo de bombeiros e médicos veterinários para prover o atendimento emergencial a esses animais. E aqui duas situações que nós passamos lá perto da nossa cidade, o tombamento de um caminhão de suínos e um tombamento de caminhão de bovinos, e as práticas sendo adotadas aqui na contenção, sobretudo, desses animais, porque senão eu começo a ter uma dispersão desses indivíduos que podem gerar outros sinistros de trânsito. Né? Essas fotos também cedidas gentilmente aí pelo professor Dr. Adroaldo Zanella, da USP, que desenvolve um grande trabalho, da Universidade de São Paulo, que desenvolve um grande trabalho junto ao policiamento rodoviário do nosso estado. Infelizmente, sei que vocês recentemente passaram ou até estão passando por situações vinculadas ao fogo, e também seria uma outra linha de trabalho, apesar do resgate ser muito limitado quando comparado com água, pela própria dinâmica do fogo, mas eu devo lembrar que eu tenho todo um processo, tanto durante o fogo quanto pós-fogo. Muitas das vezes esses grandes animais, eles dependem da vegetação local ali para poder se alimentar, e existe todo um trabalho também no pós-queimada de aporte nutricional básico que deve ser feito. E aqui uma curiosidade, muitos dos grandes animais em que nós atuamos nos incêndios, além dos queimados, que acabam sendo uma realidade, nós temos muitos animais com alterações secundárias. Né? Nós temos animais que são vítimas indiretas do fogo. Atropelamentos, lesões do sistema ortopédico, do sistema locomotor, né? Então lacerações, fraturas, luxações, e todo esse manejo também faz parte do médico veterinário que integra uma equipe que trabalha em fogo em assistir esse tipo de situação. E talvez uma das medidas principais do fogo, de maneira muito resumida isso aqui, seja exatamente criar um plano de ação e de prevenção, antecipação. Se eu sei que o fogo está vindo numa determinada linha, ou se existe um potencial do fogo vir, né, nesse caminho, nesse sentido, eu já devo previamente mobilizar esses grandes animais, retirá-los daquela região, porque geralmente trabalhamos com grandes rebanhos, ou em uma situação emergencial, eu devo cortar as cercas, eu devo fazer com que esses animais tenham a chance de escapar, né, sobretudo nessas situações de última hora. E aqui um exemplo, né, nas queimadas lá no Brasil, que nós tivemos a infelicidade de encontrar um animal carbonizado, justamente porque ficou preso a uma cerca. Então, essas medidas que seriam básicas e poderiam salvar vidas, por vezes acabam não sendo feitas. Os incêndios estruturais, eu tive a oportunidade, não atuei diretamente no Brasil com isso, mas nos Estados Unidos, na minha temporada lá, eu tive a oportunidade de fazer alguns treinamentos e atender algumas ocorrências junto aos bombeiros em estábulos. Lá existe uma rotina, infelizmente, grande, sobretudo em determinadas épocas do ano, no inverno, dos incêndios em estábulos, e esse trabalho em conjunto com planos de ações para incêndios estruturais que envolvem os grandes animais, também ele deve ser feito e acaba sendo um outro nicho de atuação e de capacitação. Aqui o emprego das aeronaves. Para nós no Brasil, nós temos um estado, que é o estado de Minas Gerais, que é um estado que evoluiu muito no resgate aéreo envolvendo os grandes animais. No estado de São Paulo, nós temos registros de 2 resgates. O primeiro é esse em que eu estou mostrando aqui, feito pelos médicos veterinários da Cavalaria, Corpo de Bombeiros e o Grupamento Aéreo. E também nós temos, né, já o capitão Thiago Franco, do Corpo de Bombeiros de São Paulo, que realizou
o resgate, esse resgate desse vídeo de cima, numa região de mangue, né, como se fosse uma região alagada, em que o helicóptero ele foi empregado para o resgate de um equino, e o capitão Franco, ainda no começo da carreira como bombeiro, teve a oportunidade de coordenar esse resgate. Eu vou avançar um pouquinho aqui para poder mostrar, ó. Mas o helicóptero, a dificuldade em que o pessoal maneja, o médico veterinário, ele realizou a contenção química junto ao pessoal do bombeiro e do grupamento aéreo, né? E a partir desse momento, o animal ele é içado numa área, progredindo aqui só para mostrar para vocês. Deixa eu ver. Olha lá, o animal está sendo içado, né? Então, como era uma área de difícil acesso, e isso, capitão, em que ano que foi, você lembra? 2010. No ano de 2010, né? Ainda os recursos voltados ali aos animais, apesar de muita vontade, por vezes eram limitados, então a melhor estratégia foi o uso do helicóptero, visto que a própria mobilidade do ser humano ali, dos operadores, dos bombeiros, era praticamente zero, né? Então, o helicóptero acabou fazendo a retirada, e mesmo naquela época, de uma maneira um tanto quanto intuitiva, né, tudo foi muito bem executado. Nós temos o emprego do helicóptero na Europa como algo corriqueiro, sobretudo a Suíça, ela tem um grande desenvolvimento nesse tipo de segmento por conta das nevascas, né, que podem afetar os Alpes, e esses animais, por vezes, eles são mobilizados, né, lá do alto das montanhas para a parte baixa, então é toda uma operação complexa. Nós falamos que o lugar mais seguro de um helicóptero é no chão, porque a partir do momento que ele está voando, né, sobretudo com uma carga externa que é dinâmica, tudo pode mudar. Então são operações ali que envolvem não só bombeiros, médicos veterinários, mas também operadores aéreos. E nós, infelizmente, tivemos aí a escola de Brumadinho, em 2019, uma barragem de rejeito que se rompeu e vitimou inúmeras pessoas, que até hoje ainda faltam algumas para serem encontradas, e muitos animais também acabaram sofrendo ali. E o helicóptero, ele foi usado não só como uma plataforma de resgate, mas também como uma plataforma de observação e de aporte nutricional. Por vezes água e alimento eram levados aos animais, sobretudo nessas situações em que o resgate deveria ser muito bem planejado. E coloca-se aí, né, existem artigos científicos publicados aí que falam sobre esse transporte de helicóptero, o resgate de helicóptero com carga externa de grandes animais, e claro que é uma operação de extremo risco e deve ser muito bem planejada. E para poder finalizar a nossa apresentação, mencionando algo muito básico, mas que é de suma importância aqui sobre os desastres e catástrofes que envolvem os grandes animais, nós devemos sempre nos perguntar se de fato o nosso plano de emergência e evacuação voltado aos animais, ele é estabelecido, ele já é sedimentado. Vocês talvez tenham a grande vantagem, por serem países de primeiro mundo aqui na Europa, o pessoal dos Estados Unidos, Canadá também, Austrália, enfim, todos os grupos que trabalham fortemente nisso, já tem muito bem delimitada, né, o plano de ação, o plano de contingência daquela região. Por vezes, nós ainda no Brasil, falando a nível de grandes animais, ainda acaba sendo muito falho, um território muito grande, de difícil gestão, e que por vezes eu não tenho acesso a determinadas áreas para poder fazer treinamento, para poder fazer com que aquele plano de contingência ele seja aplicado. E eu devo lembrar que, se eu deixar para a última hora para mobilizar grandes rebanhos de cavalos, de bovinos, não haverá tempo e haverá um alto índice de mortalidade naquela localidade. Então, é um trabalho árduo, é um trabalho desgastante, mas que segue alguma doutrina. Primeiro ponto, organização no manejo e no deslocamento dos equinos e dos bovinos nos desastres, né? A partir do momento em que eu não me planejo, em que eu deixo para a última hora, como eu disse, tudo fica mais difícil. Nós sabemos que nós estamos trabalhando com animais de comportamento peculiar, com questões ali complexas, e que por vezes, né, não vai adiantar eu correr, eu bater, eu puxar na corda, porque não vai dar certo. Devo me lembrar que nas situações de desastres e catástrofes, eu preciso montar hospitais de campanha, eu preciso ter estruturas específicas para os grandes animais. Então, montar baias de emergência,
currais de emergência, de rápida montagem. Isso é muito fácil de se fazer, o recurso ele é muito rápido para isso, por vezes. Nós enfatizamos muito lá no nosso estado, por vezes, o uso. Infelizmente, nós temos muitas universidades de medicina veterinária, mas muitas mesmo. Se juntar só o estado de São Paulo, nós temos mais que todo mundo. Então, isso tem sido algo que se descontrolou. Mas a grande vantagem é que eu tenho, em grande parte delas, estrutura hospitalar, em que eu posso, nas mais variadas regiões, contar já com uma estrutura pronta para receber ali alguns animais, alguns grupos de animais, com uma estrutura de hospital de campanha. Né? Então, isso é muito importante para se pensar, porque, por vezes, sabemos que a quantidade de cães e gatos dos animais, dos pequenos animais, ela acaba sendo muito maior. Existe uma grande preocupação com esses animais, só que quando eu falo de cavalo de bovino, após o resgate, bom, para onde eu levo? Qual que é o local que tem estrutura para receber esse tipo de animal? E se eu não tenho, eu fico com outro problema na mão, que foi o que também nós acabamos enfrentando um pouco lá no Rio Grande do Sul. Aqui todo um trabalho de planejamento, isso tudo é prévio à situação, né? Então a microchipagem é algo que nós temos brigado e algumas regiões do Brasil já trabalham com a microchipagem desses animais, o que fica muito mais fácil numa eventual situação de perda desse animal, esse animal ficar desalojado, a sua identificação ela acaba sendo muito mais rápida, mas para situações de emergência eu posso utilizar recursos de marcação corporal. Então, eu posso colocar ali informações específicas sobre a dieta, sobre o quadro de saúde, posso colocar coordenadas, posso colocar telefone, regiões, né? Então, é um recurso importante que tende a organizar. Porque, de fato, né, aqui a gente tem que também falar sobre a realidade, nem em todos os lugares de maior recurso, a gente talvez consiga uma organização plena. E muitos animais serão desalojados e ficarão errantes e perdidos. E a partir do momento que eu tenho essa identificação prévia, mesmo que corporal de maneira emergencial, e para isso nós temos os sprays industriais, nós temos tintas próprias para se fazer a marcação corporal, né? Então eu consigo ali, pelo menos de maneira rápida, identificar para que num curto espaço de tempo ali, né, na fase de reestruturação, eu consiga realocar e retornar esses animais à sua região de origem. Eu tenho outros recursos de identificação que podem ser acoplados à crina do animal, podem ser colocados em membros e pescoço dos animais, contendo ali dados importantes, com a ressalva. Essa EVAC tag aqui, eu sou um pouquinho receoso, por quê? Né? Porque o membro, sobretudo falando em regiões, seja fogo ou seja água, esse animal está fadado a enroscar esse tipo de tag e perder. Então, obviamente, a gente deve considerar ali o quanto isso pode ser perdido ou não pela dinâmica, mas, de fato, são métodos de identificação que são disponíveis aí e são de extrema importância, porque a resposta a um desastre e catástrofe, sobretudo com grandes animais que ocupam um grande espaço, exigem um aporte nutricional muito grande, né? Essa organização de onde eu vou encaminhar eles num curto a médio espaço de tempo é imprescindível, porque senão, igual no Rio Grande do Sul, que teve no Brasil as enchentes, eu começo a ter problema do quê? De desnutrição e morte de animais por falta de aporte, porque estão numa região lá em que os responsáveis não os encontraram ou acabam não tendo o recurso devido. Outros métodos e alternativas mais rápidas que também podem ser feitas ali, sempre lembrando que eu, particularmente, não recomendo a colocação da identificação só no cabresto, porque esse cabresto, por vezes, ele pode arrebentar, pode se perder, então sempre crina ou, obviamente, no corpo do animal, essa identificação torna-se muito importante. E aí lembrar que nós não devemos chegar nesse ponto, nós não devemos deixar para a última hora, porque nós sabemos que na última hora, qualquer medida, assim como as fotos vêm mostrando, elas serão desesperadas e não surtirão o mínimo efeito. Lembrar que o embarque e o deslocamento de grandes animais, ele deve ser feito com o máximo de organização, tempo e calma. Então, é preciso se antecipar. Sobretudo agora a Europa, recentemente, diversos países da Europa passaram ali por tempestades, por enchentes, temos a tempestade Kirk, que está rondando aqui Portugal, temos um novo furacão ali rondando os Estados Unidos. Então, assim, nós percebemos que, por mais emergencial que seja, existe um mínimo de antecipação. E esse mínimo de antecipação numa situação emergencial é o que eu preciso desempenhar. Aqui essa foto à direita mostra os grupos na Inglaterra coordenados, trabalhando
identificados com seus líderes, com os condutores, com o colete. Então, quando eu me antecipo a esse tipo de situação, né, as perdas elas acabam sendo menores. E claro, se deixar tudo para a última hora, se tudo ficar desorganizado, a chance de acidentes e lesões secundárias para humanos e animais, ela acaba sendo altíssima. Um ponto importante aqui a dizer sobre a questão dos animais, independente de qual seja a origem das alterações, a partir do momento em que eu tenho uma desordem orgânica grave e esses animais não apresentam o mínimo do ímpeto, né, de sustentação, né, de sobrevida, nós sabemos que a evolução ela é desfavorável, o prognóstico é desfavorável. E, sobretudo, numa situação de desastre, torna-se um paciente muito complexo de se manejar. Eu estou falando ali de animais de 200, 300, 400 quilos ou mais. Então, alguns artigos nos referenciam que animais ali, a partir de 12 horas, 24 horas, sem nenhum ímpeto de resposta a manejo de resgate e ao tratamento clínico, tem um prognóstico desfavorável, possivelmente evoluam a óbito ou seja indicada a eutanásia, que também seria uma temática de discussão mais profunda, mas que por vezes ela é uma atitude a ser tomada. Essa égua, só para vocês terem uma ideia, nós fomos atender, ela tinha um trauma de tórax grave, um trauma de cabeça também muito importante, né? E nessa condição clínica, com tudo que a gente já havia feito não respondendo, estava entrando num quadro de sofrimento extremo e que recorreu ali, obviamente, culminou na realização da eutanásia. Então, é algo que nos diferentes cenários em que nós atuamos, nós devemos também considerar. E, por fim, eu deixo uma mensagem aqui, né, que essa foto foi do último curso de salvamento que nós tivemos na universidade entre bombeiros e médicos veterinários. É mais um curso que acontece desde 2020, ou seja, é algo que a gente vem construindo há bastante tempo. E fica aí, né, que esse trabalho integrado entre os profissionais de salvamento, forças de segurança e médicos veterinários é indispensável para que nós tenhamos êxitos nas nossas ações. Agradeço imensamente, aqui deixo registrado a minha família, que me dá todo o suporte e que permite com que a gente faça tudo isso, e os registros da nossa última estada aqui em Portugal, que foi uma honra, e de novo sigo honrado de poder ter essa oportunidade.